Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Nancy Souza, sou pedagoga, escritora, terapeuta e espírita. Estou aqui hoje para te convidar para o nosso Evangelho no Lar. São muitas as perguntas, as mensagens que eu recebo nas minhas redes sociais de qual a forma de implantar o Evangelho no lar. E hoje eu vou fazer um passo a passo aqui no nosso Evangelho no Lar, Sementes. As sementes do Evangelho foram criadas com a finalidade de, no conforto do seu lar, no seu dispositivo, você receber as notificações nos momentos em que nós gravamos as nossas sementes e disparamos na nossa rede social, aqui no canal no YouTube, para que você receba todos os dias. Peço desculpa aos irmãos, porque eu estava meio doentada aqui com a garganta ruim, mas já melhorei bastante, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para gravar o primeiro vídeo da série sobre o nosso Evangelho no Lar, Sementes. Então, as sementes do Evangelho foi criado com a finalidade para despertar você aí do outro lado. Mesmo que você não seja espírita, mas você pode implantar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, você pode usar a Bíblia, um livro de mensagem edificante do pastor, do padre, de qualquer pessoa da sua preferência. Não necessariamente você precisa usar o Evangelho segundo o Espiritismo se você não for espírita. Mas basta que você crie um vínculo, um laço com o seu guia espiritual. Se você não chamar de guia espiritual, você pode convidar o seu anjo da guarda, né, para que ele te ajude, né, a estabelecer essa energia salutar dentro do seu lar. Então, como funciona o passo a passo? Vou fazer isso agora. Você vai começar fazendo uma prece, suplicando ao Mestre Jesus a companhia do seu orientador espiritual, a companhia dos espíritos amigos e a companhia daqueles familiares que já partiram para o mundo dos espíritos e que estão lá e podem participar do seu evangelho quando você estiver preparando, ou seja, quando você implantar o seu evangelho no lar. Então, essa prece, você tanto pode fazer essa prece do fundo do seu coração, retirando palavras benevolentes, igual eu vou fazer agora, ou você pode fazer aquela prece que você aprendeu. Não se preocupe. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar sintonizar com o Mestre Jesus, buscando o nosso guia espiritual para que ele possa estar perto de nós, solicitando aos espíritos de luz as energias salutares para que permeie o nosso ambiente, para que esses entes queridos sejam trazidos para o meu lar, para que junto comigo possa realizar o meu evangelho. Pedimos também a participação daqueles alunos que veio em aprendizado, para que eles possam também aprender conosco as lições do Evangelho do Cristo. Que Deus nos proteja. Então você viu que eu fiz uma prece sucinta, usei palavras benevolentes e convidei esses irmãos. Se você tem uma família que pode sentar ali à mesa para que eles possam participar com você fazendo o evangelho no lar, tudo bem. Se não, você assuma um compromisso com a espiritualidade, com o dia e horário estabelecido. Nancy, o meu evangelho eu vou fazer todas as segundas-feiras, às 20 horas. Durante aí uns 20 a 30 minutos é o suficiente, tá? E aí muitas pessoas têm aquela cisma de dizer que não dê passividade no evangelho, que senão o evangelho vai se transformar numa reunião mediúnica. Eu vou falar sobre isso no final. Então vamos ao passo a passo. Eu convidei os meus irmãos, amigos espirituais, já estou aqui sentindo a presença dos espíritos amigos, já fiz a prece e convidei-os. Agora eu vou fazer uma leitura de uma mensagem edificante antes de ler uma mensagem do Evangelho. Então eu já tenho um livrinho aqui, Paz e Alegria, onde
eu vou ler uma mensagem que se chama O Cultivo à Paz. Os corações, quando destituídos de rancor, recebem do plano divino forças suficientes para enfrentar as ingratidões. Jamais guardemos ódio de quem quer que seja, mesmo dos que nos ofendem assintosamente. Esqueçamos os sofrimentos procurando conforto no trabalho nobre e na prece balsamizante. Sejamos criativos, estendendo o amor fraterno a todos os nossos irmãos. Aproveitemos o ensejo da angústia para fortificar nossa fé e transformar os ressentimentos e a vingança em virtudes benfazejas. Perdoar é de capital importância para o espírito. A palavra é pequenina, mas de extensão significativa. Tolerando as faltas de nossos semelhantes, somos os primeiros a ser beneficiados. O que era dilacerante para a alma cessa, à proporção em que nosso íntimo se transforma. Esquecer é realmente impossível. Entretanto, esforcemo-nos para não relembrar episódios que só nos trazem transtorno. Agradeçamos a Deus a oportunidade do burilamento interior nos dias negros em que as lágrimas nos visitarem. Elevemos o pensamento ao Pai, condição que se faz necessária para recebermos os fluidos equilibrantes da paz, a grande riqueza da vida. Veja bem, eu acabei de ler uma mensagem de um livrinho edificante e não esqueci, antes de tudo isso, de buscar um copo d'água para que a espiritualidade possa colocar aqui dentro as gotinhas de medicamentos, de remédio, né? A gotinha de remédio que eu necessito para curar as minhas dores e para que eu possa renovar a minha esperança, a minha fé contrita a Deus após a leitura do Evangelho, tomando a água. Vamos convidar também o Dr. Bezerra de Menezes para fluidificar nossa água. Vamos convidar a irmã Sheila com toda a sua equipe espiritual para que ela nos proteja e nos visite, participando do nosso Evangelho com as suas essências curativas. Às vezes você está fazendo o seu Evangelho no lar e você sente um perfume de rosas que sai do nada. Aquelas essências curativas, é a irmã Sheila com a equipe dela. Além dela ajudar você junto com a sua família, ela também leva essa energia salutar, produzida por você que é um ser encarnado, para curar as feridas de outros espíritos que estão necessitando desse fluido vital. Veja bem, quanta alegria, quanto benefício transmitimos durante o nosso Evangelho. Então vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 6, o Cristo, o Consolador. O advento do Espírito de verdade. Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. Deus, bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. O Deus bom, o grande Deus, esse que faz germinar a planta e ergue as ondas. Veja bem, nós estamos lendo uma mensagem transmitida pelo Espírito de Verdade, em Paris, 1860. E já fala desse bom Deus, que é esse que traz e reina a verdade soberana. Então, meus irmãos, vamos em frente, lendo um pouquinho mais sobre esse evangelho, quando ele diz: revelai a doutrina divina, como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Veja bem, está sofrendo? Está passando por dificuldades? Deus está nos convidando, porque o colo de Deus é para todos nós. O colo de Deus está sempre
desocupado para seus filhos. Então, no momento que você busca essa vontade de atrair para perto de você esse colo de Deus, você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui sobre essa lição do Evangelho, do advento do Espírito de verdade, a chegada do Cristo, do Consolador prometido. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão. As utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com as verdades. Quantas pessoas transmitem para você essas mentiras, revelando coisas que são incapazes, porque só pertence a Deus descobrir aquilo que você está buscando. Às vezes para lhe iludir. E como ele diz aqui, cuidado. Observe a verdade. Meditai, orai, acreditai no Cristo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. Eis que de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada. Vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então, o Espiritismo nos convida a exercitar uma fé raciocinada. Não aquela fé cega, para que você acreditar, muitas vezes, né? Eu estou doente e eu vou fazer uma prece e vou dizer, Deus vai vir me curar. Vai sim, se você procurar um médico, for medicada, prescrever um medicamento, você tomar certinho, aí você vai entender. Nossa, aquele evangelho que a Nancy transmitiu ontem está muito parecido com o que eu estou sentindo hoje. Essa questão de você fazer esse comentário no nosso cotidiano é porque eu também passo pelas mesmas experiências que vocês do outro lado, quando estiverem assistindo esse vídeo. E aqui o Cristo continua. Eis que é de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam. Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Essa parte aqui, ela tem que ser lida, relida, interpretada, depreendida, para que você lembre do Cristo uma hora que você estiver aí, muitas vezes passando por uma dificuldade, né? E aqui ele diz, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Veja bem, às vezes você está num momento tão difícil da sua vida, perdeu o emprego, às vezes um ente querido partiu, ou às vezes você não aceita muitas dificuldades que você está passando, não somente por isso que eu falei agora, mas assim, as coisas da vida, né? Às vezes aconteceu alguma coisa com você, uma perda, um luto, uma perda de um relacionamento que não deu certo. E tudo isso é motivo para que a gente desmotive, para que a gente, digamos assim, passe até a desacreditar de Deus. Mas não faça isso. Veja bem o que ele diz aqui, ó. Os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Não tenha medo, tenha fé. Às vezes, aquelas lágrimas que você está chorando, com aquela dor profunda, aquele sentimento, até mesmo um ente querido seu, um dia, quando ele escrever uma carta consoladora, ele vai trazer um lencinho para enxugar suas lágrimas
E no momento oportuno, quando ele tiver a oportunidade de escrever uma carta, ele vai dizer: quantas vezes eu vi minha mãezinha chorar e eu fui lá enxugar suas lágrimas. Quantas vezes eu os vi angustiada pelos cantos, sem querer se alimentar. Triste. E eu estava do seu lado e te abraçava, mas você não conseguia sentir a minha presença. Então, tudo isso, o Cristo nos proporciona aqui no seu Evangelho. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentro de todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Então, veja bem, eu convido a você não somente a ler essa parte que eu acabei lendo agora sobre o Evangelho, mas leia os outros itens do capítulo 6, o Cristo Consolador. Tenho certeza que vai despertar dentro de você, aí no seu coração, essa vontade de fazer o bem, essa vontade de agradecer até mesmo pelas dores, quando a paciência que nos convida a refletir que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Que não vos afligeis quando as alfinetadas ferir qualquer parte do seu corpo. Porque elas são minúsculas partículas, às vezes através da fala, de um olhar, de uma mensagem, de um telefonema. E tudo isso você pode descrever todos os dias, como ele diz. Todo dia é dia de recomeçar. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo Evangelho. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Finalizando, a gente vai agradecer a Deus pela oportunidade desse Evangelho, saciando aqui a nossa água. Após você beber a água, lembrando que eu estou deixando esse Evangelho com o passo a passo do Evangelho. A implantação do Evangelho no lar. Agora chegou a hora de agradecer a espiritualidade benfazeja que está aqui do meu lado. Esses espíritos amigos que vieram ao meu redor, agradecer essa oportunidade de estudar comigo e de refletir sobre essa lição do Evangelho. Meus queridos irmãos, agradeço a todos vocês que vieram estudar conosco. Peço a Deus, nosso Pai, que encaminhe todos vocês para o seu devido lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. Ao meu guia espiritual, aos espíritos amigos que vieram estar conosco. E que todos voltem para suas colônias, para os seus ambientes, onde se encontram hoje no mundo espiritual. E aguarde uma nova oportunidade no mesmo dia e horário. Estarei aqui, convidando vocês novamente a refletir sobre o Evangelho Redentor. Que Deus nos proteja.